Olá, eu sou Leide Daiane e estamos na nossa segunda temporada do nosso Café com Leide. O nosso primeiro episódio dessa segunda temporada vem de uma pessoa que eu conheci no Método Destiny, que tem um ano e uma fraçãozinha, que estive aqui em Alphaville, São Paulo, e não poderia deixar de ter ele como primeiro convidado. E vou iniciar as apresentações dele com versículos que é lá de Provérbios 4:7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. É com muito prazer que o nosso primeiro episódio vai começar com Roger Sacomani. Sacomani, acabei errando de novo, é um nome muito chique. Roger, seja muito bem-vindo ao nosso Café com Leide. Obrigado, eu sinto honrado por esse convite. Sim. Estamos aqui para o que precisar, para te responder as perguntas e o que for possível. Com certeza você vai responder com muita alegria. Porque eu sei que você vai responder com a sabedoria que Deus te deu. Roger, eu sempre começo o episódio porque eu te conheço, mas o pessoal de casa não. Então, fala pra gente, quem é Roger? Bom, Roger, eu sou cristão, né? Sou casado com a Márcia, tenho 2 filhos, que é o Rafael e a Isabela. Sim. Hoje eu sou contador, né? Tenho um escritório de contabilidade e consultoria tributária. E empreendedor, empresário, marido, esposo. Então, a gente acaba adquirindo várias funções. Filhos, genro. Exatamente. E assim vai. E assim vai. Você, Roger, é uma pessoa que tem... Desde quando a gente te conheceu no Método Destiny e acompanha na rede social, principalmente, o que a gente observa é que você leva para a sua vida, tanto familiar como profissional, princípios. Não podemos fugir deles, até porque é um mentorado, né? Então, eu creio que você tem muito a passar de conhecimento durante o que você adquiriu aí por esse um ano, que eu sei que vamos beber dessa sabedoria. Roger, eu queria começar com você com a seguinte indagação. Como você consegue ser guiado para tomar decisões em sua vida profissional, familiar? Como é que funciona isso internalizado dentro de Roger, cristão, pai, esposo, que tudo tem que ponderar, porque suas decisões enquanto sacerdote também vai refletir na construção que tem na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios. Conta pra gente, como é que você toma essas decisões na sua vida? Ótima pergunta, vamos lá. O dia a dia a gente sempre sabe que não é fácil. Então, quando a gente tem a base nossa que é Deus, e aí eu acho que faz muita diferença, as pessoas que têm Deus, as pessoas que não têm Deus, eu acho que a gente já sai na frente quando as pessoas acreditam e tem esse outro lado espiritual. Então, o que eu faço muito para ser o que eu sou hoje, para seguir os princípios, é uma batalha. A gente sabe que não é fácil, não é fácil dia a dia. Então, é uma questão de cada um tem que saber procurar aquilo que eu sempre falo. É você, para depois você se tornar uma pessoa que Deus quer que você se torne para que impacte outras vidas, outras pessoas. Então, o que eu faço? Eu sou uma pessoa que eu oro muito. Eu oro, tanto de manhã, a primeira coisa que eu faço é orar. Primeira coisa, Perfeito. Eu levanto, eu agradeço, primeira coisa pela minha vida. E ali eu faço meio que um devocional bem curto, mas eu faço para começar meu dia. Então, é o primeiro passo. E nisso aí, é o que eu falo, a sabedoria vem de Deus. O conhecimento vem do homem. Então, a gente busca o quê? O conhecimento. Sim. Então, onde eu vou buscar o conhecimento? É ler, é estudar. E muitas vezes eu busco um pouco através da Bíblia. Então, eu busco um pouco na Bíblia o conhecimento, que lá sim Deus vai dar a sabedoria. Então, isso faz uma grande diferença. É o manual. É o manual. E você observa que por mais estudo que você tenha, por mais capacidade intelectual que você tenha, se a sua base não for em Deus... Não vai. Essa matemática não funciona, né, Roger? É porque nunca é sobre a gente, é o que eu falo sempre, né, com os clientes. Nunca vai ser sobre mim. Não. Quando Deus te coloca ali, naquele lugar, para você florescer, você tem que entender que sempre vai ser sobre Ele. As decisões que você tomar enquanto contador, enquanto empresário, para aquela pessoa,
refletindo quem Deus também é em você. Com certeza. E eu, assim, ainda mais sendo contador, é uma profissão que é o servir. E é um princípio. Muitas pessoas, se não souberem, é um princípio de servir. Então, o princípio de servir, ele vai um pouco além. Então, quando você serve pessoas, Deus gosta. Deus sabe que aquilo é importante. Ainda mais quando você, além de servir, você ajuda, tudo vai mudar. Tudo muda. Tudo se transforma. Sim. E então, eu faço com muito carinho, mas eu preciso ter uma base. Eu tenho que buscar uma base. A base não é só o conhecimento de ter ali a questão da legislação, nós temos que ler muito, temos que se atualizar muito para se tornar um profissional bom. Então, assim... E seguro, né? E seguro, até porque dos nossos resultados, das nossas experiências, então tem a questão da maturidade também, da profissão, do tempo... para que eu possa também estar orientando grandes empresários, grandes profissionais, e ali também ter uma troca de informações com outros contadores, com advogados. Então, eu estou sempre numa linha com muitos advogados e muitos contadores. Sim. E se a gente não tem uma base que seja Deus, que eu tenho muito isso, e assim, por ser cristão, eu acredito que isso me fortalece muito nas decisões, nas tomadas não só de decisões, mas o meu emocional, o meu espiritual. Então, tá tudo alinhado para ajudar a tomar as melhores decisões. Perfeito. Então, o princípio do servir para você, quando você começou a exercer ele com sabedoria, você conseguiu passar esse valor para quem está ao seu redor. Você certeza. Reverbera isso com facilidade porque você vive isso. Sim, com certeza. Né? Com certeza. O princípio do servir, eu costumo até... Discorre mais um pouquinho pra gente, porque você é doutorado já em princípio do servir, você tem muito estudo sobre esse princípio. Discorre um pouquinho pra gente. Como é que você pode ser uma pessoa do reino e dentro da sua profissão, em qualquer gente, eu estou falando aqui de contabilidade, na minha advocacia, em qualquer pode servir. E esse servir tem que ser com amor. A palavra de Deus fala que você, quando for servir, tem que servir como se estivesse servindo a Deus. Porque você tem que servir com amor. Que é outro princípio, que é o amor. Os seus clientes hoje conseguem enxergar essa logística, que essa é uma política interna, né? Que você criou, onde você... Hoje no escritório, quando você começou a aprender esses princípios, hoje no escritório você consegue enxergar assim, quais foram as mudanças do Roger antes e do Roger depois que começou a aplicar? Conta pra gente um pouquinho desse processo. Sim, eu acho que quando a questão só do servir, ele tem que vir com excelência. Sim. Porque com tudo que você serve, só fazendo o básico... Que foi pedido, vai ser aquele simples trabalho que a pessoa pediu. Eu vou dar um exemplo assim, me traz um café. O cara traz um café, mas se ele trouxer um café e sabe que eu gosto do pão de queijo, já me traz com uma bolachinha ou um pão de queijo. Perfeito. Com uma água. Então, eu não pedi só o café. Então, a pessoa, quando ele vai servir, ele entrega algo a mais. Além do que é pedido. Então, quando você entrega algo a mais, a pessoa que está recebendo, ela fala, uau, eu pedi um café, ele me trouxe além do café, trouxe a bolacha, trouxe a água. Então, a pessoa, quando recebe aquilo... É o tal do servir com amor, é servir com princípio, é fazer além daquilo que é pedido. Então, a gratidão que é gerada. Exatamente. Né? Então, você acaba transformando. E o que eu fiz do meu escritório? Para não se tornar mais um entregador de impostos. Porque, às vezes, o contador ele é visto como, entregador de impostos. Sim. Falei, não, a gente tem que mudar essa visão. A gente tem que entregar, não o imposto, eu tenho que entregar o relatório, eu tenho que entregar com mais eficiência, eu tenho que entregar com mais qualidade daquilo que eu vou apresentar para ele pagar. Porque, às vezes, o cara está pagando e ele fala, mas por que eu estou pagando esse tipo de imposto? O que está gerando isso? Olha, está gerando isso porque você teve poucas despesas, então gerou mais lucro, e com o lucro você vai ter que pagar mais impostos. Mas eu tenho tantas... Então, não foi lançado. Então, tem todo como eu digo ali, um relatório por trás. Então, a questão do servir e a entrega, eu entrego com a excelência. Eu explico tudo para os meus clientes. Então, isso houve uma mudança muito, não só radical, mas foi muito perceptível de muitos clientes de falar assim, uau, eu nunca recebi isso do meu contador. Olha, o meu antigo contador nunca me entregava guia, mas não me entregava o balanço, não me entregava... porque eu era muito pequeno.
não importa do tamanho que você seja, o empresário ele precisa receber todas as informações da sua empresa. Perfeito. Seja ele grande, pequeno, médio, não importa. A gente entrega ali para todos os clientes. Ele se sente honrado, né? Total. Ele total. se sente acolhido e, na verdade, ele não tem a obrigação de saber tudo. Ele está ali para operar a compra e venda, ele Sim. quer saber o resultado dele, por isso que ele coloca tantas pessoas ao redor dele para que ele cresça seguro, Total. né? Não numa casa construída sobre areia, como a Bíblia diz. E aí você observa que quando você gera esses princípios dentro de uma empresa, ela cumpre sem nem perceber. Sim. É o reflexo. É um reflexo. É um reflexo. Porque você está ali cumprindo com gratidão por aquele cliente também ter te escolhido para você exercer com sabedoria o que ele precisa, Sim. né? Então, é uma questão de reverberar na vida de um, de outro, e aí o Senhor vai te colocando, mas nessa parte de princípios que você está exercendo, aí é que eu quero saber, você mudou a figura do escritório, não só no servir, e de clientes, como é que funcionou? Os clientes, teve cliente que entendeu, ou você já percebendo na caricatura daquele cliente, nas características que ele tem, você falou, não, esse daqui, pelo que eu tenho hoje, ele não vai conseguir seguir com a minha Sim. política, vamos dizer assim. Tem. E aí, como é que foi esse processo, assim, de transição, né? Vamos dizer Sim, assim. teve. A gente teve que colocar alguns clientes, vamos pôr na linha mesmo. Sim. Porque é muito difícil hoje em dia, o empresário, o que acontece? Ele está muito ali no dia a dia. O negócio dele é sempre lucro. Tá preocupado em comprar e vender. Exatamente. Então, assim, e quando a gente quando entra na contabilidade, e é o papel ali de sempre estar não só entregando os impostos, como eu digo, Sim. mas também está dando feedback para ele daquilo que a empresa dele está ou gastando, gerando, consumindo. Então, o servir ali, eu entro já até numa esfera com o cliente, é o seguinte, olha, aqui eu estou percebendo que você está indo para uma linha não legal. Você tá saindo de um princípio. E tem alguns que aceitam, falam, uau, não sabia, eu estou aqui tão... Sim, envolvido no processo que não percebi. Não sabia que isso pode me prejudicar. Não, isso aqui vai te prejudicar, então... E tem alguns que ainda relutam por questões... não só de mentalidade, mas questões, eu acho de ver o lucro se esvaziar um pouco. E aí sempre o cara quer dar um jeito. Eu falo assim, o jeito não existe. Então, ou a gente muda a lei, ou muda você. Não tem como mudar a lei. Então é melhor mudar então, você. Mudar você. Então eu sempre vamos mudar essa política também que enraizada. Parece que o empresário ele fala assim, não, mas esse mês eu quero pagar tanto. Não é você pagar tanto. Depende daquilo que você vende. Que a conta chega. Que a conta chega. Não tem como. E teve alguns clientes que realmente tivemos que falar, olha, obrigado, até logo, mas se você não se adequar, não também, vamos dizer assim, não faz parte daquilo que a gente... Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido eu estar querendo... Eu tenho lá 300 clientes, vou dar um exemplo. Eu tenho 290 que tá ali. E eu tenho 10. Por que eu vou segurar 10 por conta de que eu tenho 290 que tá ali legal? E porque não é só por questão de lucro. Não me interessa. Então tem coisas que a gente acaba abrindo mão para seguir com aqueles. Porque assim, eu explico muito isso para os meus colaboradores lá, Sim. que a gente faz muita reunião. E a gente sempre coloca isso como um princípio, mas também como uma questão assim de... a empresa tem a missão, os nossos valores. Então tá ali. Quais são os nossos valores e qual é a nossa missão. Então Sim. tá muito bem definida. Fugiu disso, não aceitamos. Não quero, Não quero. Perfeito. Então, eu acho que toda empresa tem lá sua missão, seus valores. Então tá lá. Se a pessoa, às vezes, ele olha lá um quadro, tem muito isso, já vejo muitas empresas multinacionais, tem o quadro. Aí você lê lá a missão da empresa, você vê os valores. E aí você começa a ver a prática do... Que não condiz. Que não condiz. Você fala, o que ele pratica não condiz com o que está escrito. Isso é muito difícil. Uhum. Então, aí tem uma virada de chave que, às vezes, até a contabilidade, empresas de auditorias, entram, apontam os erros, faz o relatório, a gente entrega, mas a decisão é parte deles. Sim. Aí eles têm que mudar essa mentalidade. Então, aí pega um pouco. Pega um pouco. E você vê que tem que ter atitude de fé, né? Tem. Porque você chegar assim para uma cartela de clientes e por mais que você não seja apegado a eles, porque na verdade estamos e não somos, né? Às vezes você está naquele movimento ali com aquela empresa e chega um belo dia ela fala, até aqui me serviu e você tem que ter cabeça para isso. Mas partir de você ver uma empresa que já estava ali, você falar, não quero mais,
também é um ato de fé. Sim. Porque total. ali você É tá uma tirando... É uma renúncia. renúncia. É difícil a pessoa renunciar, ainda Porque mais você tá ganhando. ganhando. É. É o contrário da pessoa quando fala assim, vai entrar, eu já olhar e falar, não condiz com nossos princípios, Sim. e já recusar, porque já teve isso, de Sim. olhar e vir com muitos problemas, e eu falei, não dá. Perfeito. Ou então a pessoa muda, o que eu faço às vezes? Eu faço uma consultoria, eu faço um acompanhamento durante 3 meses, antes de colocar pra dentro, pra ver se ele vai mudar. Porque Sim. é igual se você chegar um pro fumante. teste. É um teste. Chegar pro fumante e falar assim, para de fumar amanhã que você vai morrer. Ele não vai parar. Ou um alcoólatra, para de beber. Não tem como. Sim. Senão você também acaba causando até um estresse na empresa para qualquer pessoa e qualquer vício. Então, o que eu faço muitas vezes? Eu dou uma consultoria durante 3 meses, faço um acompanhamento para ver se ele está se adequando naquilo que eu quero para a realidade. Se eu vejo que ele já está mudando, eu falo, legal, põe para dentro, porque ele já entendeu e ele sabe que aquilo é importante para a vida da empresa. Quando eu acompanho 3 meses, a pessoa não mudou 0, continua a mesma coisa, eu falo até logo, não vale a pena. Eu não vou perder tempo. Porque eu vejo que ele não quer mudar. Ele até tem vontade. Mas não consegue. Não consegue. E essa quebra que você acabou fazendo te gerou mais resultados positivos dentro da sua empresa, dentro da Rafi Consultoria, que tem aqui em São Paulo, e em Miami. Orlando. Uma unidade em Orlando. Tem uma unidade em Orlando e vai abrir por aí, viu? Sim. Já estou sabendo aqui uns... Aqui em Alphaville. Alphaville, outra unidade. A Alphaville vai ser contemplada com a Rafi Consultoria aqui também. E você, então, cresceu, não diminuiu. Você cumpriu. Exatamente. É sobre isso, pessoal. É sobre isso. Ele renunciou e ele veio com passo de fé, né, Roger? Porque certeza. você tem que ter esse passo de fé para poder até abrir essas outras unidades. Exatamente. Enquanto gestor, porque você não formou na faculdade para ser gestor, você formou para fazer o feijão com arroz. Exatamente. A contabilidade de uma empresa, apertar a mão do seu cliente, fazer seu relatório e ir embora. Então, esse Roger que construiu essa carreira de contabilidade, ele teve que usar o manual, Sim, a palavra, para construir esse profissional de hoje. Com certeza. E a questão da renúncia, e quando você anda ali com os princípios, é exatamente isso que Deus vem depois ele honrar. Ele fala, então hoje eu trabalho menos, Sim, eu tenho mais tempo sim. e ganho mais. Então, Até para pensar, né? No que você vai fazer de estratégia para o seu negócio. E aí, é o que eu falo, eu faço 10%, 90% é de Deus. É ele que está lá. Eu tenho que fazer meus 10%. Meus 10% é levantar, como eu digo, a bunda da cadeira, ir para a rua e fazer as coisas, vai servir, porque foi isso que eu escolhi. A contabilidade é um princípio de servir. Sim. Então, além de servir, sirva com excelência, a mais do que é pedido, entregue mais do que é exigido, que lá na frente você vai colher. Vou colher. Então, existe até que ela fala, né? O trabalho devolve, né? Sim, sim. Tem pessoas aí, não é a fala minha, mas eu sei que já ouvi isso, que o trabalho devolve. Então, vamos lá, vamos se dedicar. E com fé e com Deus ali, não tem erro. Não tem erro. Não é fórmula mágica. Existe uma preparação, né? Roger, para entender os princípios bíblicos, você também teve que se preparar. Total. Porque você teve que ir para uma imersão. Sim. Dessa imersão floresceu outras coisas na sua vida para você continuar exercendo essa mentoria de princípios e você conseguir aplicar na sua vida prática para a sua realidade. Total. Eu até falo que quando a gente não conhece muito, talvez, os princípios, eu costumo dizer que eu era muito orgulhoso, muito. Não, eu já estou aqui, eu não preciso ouvir ninguém. Eu não preciso de orientação de ninguém. Eu cheguei onde eu cheguei, porque eu comecei do zero, eu não herdei nada. Eu não herdei um escritório, vem de família. Sim, não. Conta um pouquinho pra gente, então, como é que foi esse início seu aí, por favor? Então, eu comecei porque quando eu comecei a faculdade... Sim. Formou aqui em São Paulo? São Paulo. Certo. Na PUC de São Paulo. E eu também fui na Católica. Eu formei na Católica, na Bahia, em Salvador. E aí eu entrei na faculdade, e a faculdade ela direciona muito, ainda mais nessa faculdade que eu fiz, é muito para a área de auditoria. Sim. Muito área de auditoria. E poucos escritórios, é pouca coisa de escritório. O escritório é mais para quem... E assim, os meus amigos que eu fiz na faculdade, todos eram filhos de dono de escritório. Eu falei, mas meu pai não tem escritório. Já tinha um legado, né? E eu falei, mas é legal. Eu via que eles tinham mais liberdade, enquanto eu meio que comparava. Eu falei, são meus amigos, falei, aquela turma tá indo pra auditoria, tá lá. Tá trabalhando muito mais, ganha um pouco mais, mas peraí, esse cara é filho de dono de escritório, mas ele tem uma liberdade melhor, tem uma vida melhor. Eu falei, não, então eu vou partir para escritório. Só que é um desafio.
Do zero. Do zero. Como começar do zero? Sim. Aí eu fui conversar com meu pai, ele falou assim, olha, que muitos anos atrás, meu pai também já teve escritório, aí ele já não teve mais, e falou, ó, o escritório tem duas situações, vamos dizer assim. A primeira, o escritório, você vai ter que fazer o seu salário. Não é fácil, vai ter que... Então, ele me deu várias situações, o que é ter um escritório. E o que é ter uma empresa ir para uma empresa de auditoria, onde está tudo mais tranquilo. Sim. Você, mesmo assim, bate o cartão, vou embora e eu recebo meu salário. Já o escritório, não. Você vai ser o primeiro a chegar e o último a sair. Então, assim, você vai ter que se preocupar em pagar salário, preocupar em pagar 13º. No outro, não. No outro, você vai se preocupar em receber. Aqui, você vai se preocupar em pagar. Sim. E eu falei, não, mas eu quero ter o teste. Ele falou, então, é o seguinte, vai trabalhar. Vai buscar o conhecimento. Eu falei, tá bom. Então, quando eu comecei procurando emprego. Aí eu fui para um escritório pequeno e fui aprendendo. Aí naquele escritório pequeno eu queria passar em todas as áreas para aprender. Então eu fui da área contábil, fiscal, departamento legal. Acompanhar todos os processos. Quando eu vi que ali, eu passei ali um tempo, eu falei, tá ótimo. Eu já estou no nível que eu estava já falando com o dono do escritório. Sim. Aí eu falei, não, eu quero para um escritório maior. Agora eu quero pegar coisas maiores. Então eu saí do escritório e fui para um outro. Só que, quando você quer aprender, eu ainda mais, eu falei assim, teve momentos que eu não ganhava o suficiente. Era pouco. O escritório, ele não paga muito bem. O escritório de contabilidade, assim, ele tem essa coisa... É bem diferente de você entrar numa empresa de auditoria. Hoje, um trainee de auditoria, um salário de um trainee de auditoria praticamente é um cargo de um analista ou de um cargo quase de contábil muito, muito alto. Então, é muito... Desproporcional. Então, você acaba se tornando, assim, apetitoso. Falei, não, mas eu quero aprender. Aí eu fui. Aí eu mudei de um escritório, mudei para um outro maior. E desse maior eu fui crescendo, fui aprendendo. Falei, eu quero montar o meu. E aí, quando eu estava no 3º ano de faculdade, eu falei, não, eu vou montar o meu, mas eu não podia assinar. Mas eu chamei um amigo, falei, vamos montar. E a gente acabou montando. Você se antecipou no processo. Antecipei do processo. E aí a gente abriu, começamos, depois a gente se formou, aí já tínhamos o CRC, aí a gente já poderia assinar e começamos o escritório. Só que chegou um momento também que a gente acabou se separando, porque cresceu, chegou uma hora que cresceu, ficou legal. Ele falou, eu quero ir. Falei, mas vamos junto. Não, aí foi tudo bem. Teve um momento de transição normal. E ele saiu e eu fiquei. Passado um tempo, ele acabou não seguindo mais. Desistiu e eu acabei continuando. Aí eu falei, não, preciso fazer uma pós-graduação, preciso fazer um MBA voltado, preciso melhorar. Aí eu voltei para a PUC de novo, me formei, fiz o MBA voltado em controladoria. Sim. E aí eu me formei em controller falei, pô, se o escritório aqui, eu preciso ter um controle do meu escritório, eu quero crescer. E para ser um bom gestor, um bom líder, eu preciso também na verdade, é um reflexo, né? Reflexo. A empresa vai ver, pô, ele tem uma empresa de contabilidade, nem ele está crescendo, como é que ele vai botar a minha para crescer? Exatamente. Vamos colocar assim, como é que funciona? Como que funciona? É que nem um advogado que vai violar a lei, como é que pode? Não pode. Não pode, né? E outra, eu tenho que mostrar resultado, depois eu tinha que buscar resultado para aquilo, para depois eu oferecer. Exatamente. Então, quando eu comecei, aí chegou um momento que eu cresci muito, foi muito bom, montei meu escritório, e aí eu tive a possibilidade de montar um escritório, de crescer em Campinas, e aí nessa transição que eu ia montar um escritório em Campinas para atender uma demanda, pintou a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Foi aí que alguns clientes começaram... Tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. Que legal. Aí quando começou a oportunidade nos Estados Unidos, um cliente meu falou, eu fui para os Estados Unidos, fui passear, comprei uma casa, agora se vira, cuida aí. Como assim? Aí de um cliente? De um cliente. Aí desse um cliente, ele falou, o fulano tá lá, o ciclano, e todo mundo quer. Aí eu falei, peraí, então tem demanda. Aí eu sentei... Organizei e fui para os Estados Unidos para entender o que é montar um escritório lá, montar uma unidade lá. A legislação de lá. Muito diferente, até porque eu tive que procurar uma contadora para ser uma parceira minha para ela me atender. Aí consegui. Então, em 2017 eu viajei para lá. Em 2018 eu abri a primeira unidade. Aí eu encontrei uma contadora, fiz uma parceria. Sim. Mas eu falei para ela, mas eu quero o meu nome. Eu não quero aquele tipo de parceria que, tipo assim, usa o seu nome, cuida para mim, é meu cliente. Não. Eu vou pegar na mão do meu cliente, falando, eu estou abrindo a minha unidade lá, então se é Rafisa Brasil, é Rafisa Estados Unidos, estamos lá também, então é o mesmo nome. Não tem mágica, não. É o mesmo nome, o mesmo sócio, sim, tudo certinho. Tudo certinho. Aí fui para lá, fiz a burocrático, Roger? Um pouco. Um pouco. A gente assina até alguns termos, tipo assim, eu não posso ter
problemas políticos aqui no Brasil, eu não posso ter processos, eu não posso ter um monte de coisa que reflete lá, porque eu assinei uma carta dizendo que, assim, eu sou uma pessoa Então ninguém brigue com você, viu? Ninguém brigue com o Rogers, por favor. Mas pra abrir, né? Depois Sim, que aberto, sim. bem, mas pra abrir eu tive que, toda uma... Mostrar toda a sua vida que tá em dia, Sim. pra que eles lá te aceitassem. Porque eu tô entrando com serviço lá, né? Eu não tô abrindo só uma empresa, eu tô abrindo uma empresa de serviços. Verdade. Então, é contabilidade lá, eu tô lá. Então, assim, aí eu chamei um irmão meu, que também é contador, eu falei, olha, que tal você vir e ir para os Estados Unidos e cuidar dessa unidade lá? Você fala muito bem inglês, você domina já, e é uma oportunidade. Ele olhou, ele tinha uma empresa que também estava indo muito bem, ele falou, tudo bem. Coisa de Deus, né? Mostrei o projeto para ele, ele falou, eu vou. E acabou indo. E é o que ele cuida até hoje lá. Ele mora lá, até depois ele casou com a americana, hoje tá muito bem lá. Tá lá. Então montou sua família, sua empresa, sua vida, tá tudo lá. Então ele que cuida da unidade lá, e aqui eu fui crescendo. E aí chegou um momento que é onde chegou no ponto principal. Vem o orgulho. Tô grande, tô bem, não preciso de mentoria, não preciso de mentor. Pra quê? Comecei do zero. Aí vai aquele orgulho, né? Te inflamando. Aí você se justifica. Não, cara, eu não preciso que alguém me fale. Eu preciso sozinho, eu apanhei. Sou assim, aí eu acho que isso, olha, a pessoa que é muito orgulhosa, acaba, vamos dizer assim, num termo, errando muito mais, mas muito mais. Porque não consegue ouvir. Não consegue ouvir. E aí eu falo, como é bom ter uma mulher sábia, né? Daí a minha mulher chegou e falou, tá na hora de você procurar, como se fosse conselheiros, procurar um mentor. E eu, é aquela coisa, né? Saí do nada, cresci. Tô me justificando aqui, senhor. O senhor sabe, tô me justificando. Exatamente. Pô, seguia sempre os princípios, mas não tinha uma base, né? Sim. E aí foi no momento que foi a virada de chave, que de uma certa forma, muito boa, quando eu aceitei mesmo, lógico, por conta dela, e ela falou, não, você vai, ela mandou pro curso, a gente fez o curso. Juntos, que é importante, porque essa mudança de mente não adianta você fazer só. Não. Sua carne, que é sua esposa, Marcinha, exatamente. Beijo, deixa a gente se ver. Se ela não tivesse com você ali, sim, com esse entendimento, como é que você ia conseguir cumprir e aplicar até na família? Não ia. Não ia. É o que eu falo, né? Isso é bíblico, né? A mulher sábia edifica o lar e a mulher tola destrói o lar. Da mesma forma. E aí o que acontece? Então, essa sabedoria dela, em tudo, né? Em tudo nossa vida, se não fosse ela ali, colocando o olhar dela, é o que eu digo assim, que ela... Hoje a gente sabe que é um gatilho de repreensão, né? Que existe até um princípio disso, que é de ela ser meu gatilho de falar, menos... Você tá muito menos. Engraçado que aqui é Henrique. Ele, consegue. É porque Deus dá essa alerta. Então, sempre é para o parceiro. Sim. Né? Que ele fala assim, aqui foi, vai aqui. É o Senhor falando através da vida daqueles que a gente sabe que ama de verdade. Que ama de verdade. E que vai te repreender de verdade, porque só quer seu bem. Sim. Não vem de fora, não. Vem de dentro, quem te conhece. Quem é o Rogers, que não é só contador, que começou lá com um escritório pequeno e foi crescendo, mas o seu eu é igual a Naamã, né? Tem que descer para que a glória de Deus venha. Exatamente. Você hoje enxerga que se você não entender o que Deus tem para você e não colocar o seu eu mais... O Senhor não vai conseguir responder. Não vai conseguir. É perfeito. E eu vejo muito isso que... Deus mostra, né? Suas formas de trabalhar. E a forma de que você deixar o orgulho de lado e falar assim, realmente, depois que eu entrei... Vaidade, né? Muita. Eu acho assim, que a questão de quando você vai atingindo um nível, você vai ganhando dinheiro, cria a questão de você falar assim, tudo eu posso. Sim. E não é. Às vezes o dinheiro não vai te colocar em mesas, em lugares que você vai sentar. Você pode até comprar o acesso, mas também não quer dizer que você vai permanecer ali. Tem que ser de verdade. Tem que ser de verdade. Exatamente. Então, a mentoria para mim hoje foi muito boa. Está sendo muito boa. Eu acho que assim, se os empresários hoje, eu costumo falar que são... Um empresário hoje, ele tem que ter 3 pessoas de confiança. Um bom contador, um bom advogado e um bom médico. Sim, são verdade. 3 pessoas fundamentais ali para um empresário, porque ele precisa cuidar da saúde, ele precisa ter alguém que cuide dos problemas dele de processo, que tem um advogado, e o contador para estar orientando ele na questão do direcionamento da empresa dele, para onde tem que ir,
E é quem sabe da vida deles, né? Que acaba sabendo de tudo. Exatamente, porque daí acaba cuidando não só da empresa, mas do imposto de renda, de todo o seu patrimônio. É um processo. É um processo. Dentro de vidas. Exatamente. A gente não fala em números, porque o número é resultado. Aquilo ali você vai trabalhando para crescer. E você vê que a vaidade do homem, ele está muito nos resultados que ele adquire. E que para Deus não é nada. Não. Porque quando você largou mais essa vaidade e foi para o conhecimento que o Senhor queria te dar através da palavra dele, você não diminuiu a quantidade, mesmo diminuindo a quantidade de clientes, na verdade, inverteu a ordem. Inverteu a ordem. Invertemos a ordem. Mesmo diminuindo a quantidade de clientes e você seguir aquilo que é um princípio, que é aquilo que agrada a Deus. Eu sempre falo assim, faça como se fosse para Deus. Sirva como se fosse para Deus. Eu vou servir para o meu cliente? Não, mas eu vou fazer como se fosse para Deus. Porque assim, quando a gente faz as coisas pensando que eu estou servindo a Deus, é porque assim, o que é Deus? É você estar fazendo onde todo mundo te olha, onde ninguém te olha. Então você está no secreto e ali só Deus sabe o que você está fazendo. Sim. Então Deus, ele olha muito isso, o seu coração. Quem é o Roger quando ele está sozinho, se ele está servindo sozinho, se ele faz a coisa sozinho? Na frente dos holofotes, na frente de todo mundo. Perfeito. Nossa, é o cara perfeito. Mas e ele, sozinho, ali, naquele momento onde ele vai ter tempo, ele vai ter o dinheiro, o que ele vai fazer? O que ele está fazendo? Como é que ele está servindo? Eu sirvo. Eu não sirvo só os meus clientes, eu sirvo muita gente. Amém. Eu sirvo muita gente, eu não cobro por isso, eu não cobro, eu ajudo muitos pastores, eu ajudo muita gente. É aquela questão de você falar assim, eu nem quero divulgar isso, não é nem meu intuito divulgar. Eu faço porque eu faço o seguinte, no secreto, senhor, o senhor sabe o que eu faço. Nos holofotes, pode estar aqui, todo mundo está vendo meus resultados, meu crescimento, a minha empresa, é o que todo mundo precisa ver. É o seu resultado lá fora. Para Deus, aí eu tenho um público onde eu sirvo, eu não mostro. Onde eu ajudo, eu não mostro. Onde eu faço, que eu falo assim, senhor, isso aqui é pro senhor. Isso é para Deus. Então, aí a recompensa vem dele. Sim, então, é assim que eu faço. E com excelência. Total. Não tem retorno aqui, mas é com excelência. O que eu sirvo para esse cara que não me paga nada, que é de graça, eu sirvo com a mesma excelência do que eu sirvo para esse que tá me pagando. Porque esse é o que tá me dando lucro. Parte do lucro eu reverto para esse. Porque aí eu vou ajudar esse que não tem condição, que precisa até de um conselho. Ele fala, olha, eu não consigo fazer, vem cá, eu faço, tal. Mas quanto vai custar? Não vai custar nada. É de graça. Utilizou o seu talento. Total. Sempre, de uma forma boa. Eu faço boa. imposto de renda para muita gente. Eu tenho uma equipe hoje. Eu tenho uma equipe onde a gente tem grandes, para vários empresários lá, onde eles são muito bem remunerados todos, que eu tenho uma equipe, e eu faço um monte que às vezes eu coloco ali dentro, eles não sabem. Eu falo, pode cobrar tanto, mas eu que tô pagando. Eles não sabem. Eles estão fazendo fulano, ciclano, beltrano, deve ter tantos nomes ali. Você não tá falando com a sua outra mão, você não tá entregando com um e mostrando aos outros. Para eles existe um custo, que é onde eu vou pagar. Para isso eu não cobrei. Eles estão aqui na lista, mas eu não tô cobrando. E eles não precisam saber o que você tá fazendo. Ninguém sabe. É sobre isso. Quando a gente está fazendo a boa obra, a caridade, a gente não nega a fé, porque, na verdade, isso é não negar a fé também. Que a gente consegue enxergar que Deus está nos usando ali também para abençoar pessoas com aquilo que Ele deixou e te entregou no conhecimento, através do seu talento. E você não mostra com a outra mão, porque eu estou... Aí vem a glória, que não é sua, não é minha, é dele. É dele. Então, o Senhor, Ele te capacita para você entender as estações e onde você deve honrar a Ele. Total. E o princípio e o propósito e o princípio, eles andam juntos. Porque o Senhor, Ele só cumpre o propósito quando você cumpre os princípios. Então, a vaidade, que é o que você mais está falando, que realmente é um meio vaidoso, se chama prestador de serviço bacharel. É isso aí. Eu falo pela minha classe. Doutoras, contadores, CEOs, é aquela questão assim, o eu sou. E quando a gente entende que esse eu sou tem que estar em Deus, a gente entende tudo. Porque tudo que a gente faz para Ele. Para Ele. Né? Esse café com Leide é para Ele. Então, eu gosto de fazer com excelência. Eu me preocupo da logomarca, da xícara. Perfeito. Do convite, do prescrite, né, que fala. Da roupagem.
Eu não quero me apresentar de qualquer jeito. Por quê? Porque o Senhor, Ele está em todos os detalhes. Todos os detalhes, com certeza. É o servir com excelência, é o entregar com excelência, é você render para outras pessoas um testemunho desse com Sim, excelência. sim. É onde você parou seu tempo hoje, frenético em São Paulo, e está vindo aqui conversar com excelência. Não, é uma honra estar aqui. Não, você entende isso que é a mão de Deus. Você observa, Roger, que eu liguei para Márcia, Sim. foi uma questão assim de... Uma hora depois ela, amada, irmã, paz, tudo ok comigo e com o Roger. Eu falei, então, é para ir. Uhum. Sabe aqueles passos de fé que você fala, Sim. que você falou assim, comecei lá em Campinas e de Campinas, no mesmo momento, você poderia frear e falar assim, peraí, tem alguma coisa errada. Uhum. Mesmo o Roger vaidoso, eu estou bombando, estou Uhum. crescendo, e eu vim de baixo, não. Aí você teve o seu discernimento para entender que naquela estação você também tem capacidade para estudar o processo lá fora, Sim, para Deus plantar você ali. com certeza. Que não vai ser sobre você, sempre vai ser sobre ele. Sempre sobre ele. Aquelas Sempre sobre ele. vidas que estão lá vão ser impactadas através do serviço que você presta, porque a glória é dele. Sim, Né, Roger? total. Então, o teu passo de fé, aí agora vamos falar um pouco da fé com o Certo. pessoal. Você enxerga que essa maturidade na fé, você adquiriu quando você começou realmente a conseguir ouvir a voz de Deus através dos princípios, Sim. ou já vem dessa construção que você começou lá embaixo, que você... o Roger do início, ele começou com a força do braço, ou ele já tinha aquela intenção de falar assim, não, realmente tudo aqui está em Deus. Para a gente entender dentro do processo, onde você se sentiu mais abençoado, com certeza é a fase que você está agora. Sim, com certeza. Né? Então, explica pra gente essa maturidade na fé, para que até as pessoas que são prestadores de serviço tenham essa persistência. Ótimo. Porque você não começou Não. ganhando esse dinheiro. Não. Você conseguiu muita despesa, porque eu era assim. Às vezes pagava as contas e quando sobrava pra mim, meu Deus, eu falava, não sei nem se eu vou no shopping esse mês, porque eu acho que eu não vou ter dinheiro para comprar um sapato. Mas eu persisti. Eu acredito que essa persistência é o que leva a gente, né? É o processo que a gente fala tanto para os clientes, mas muitas vezes a gente não quer seguir. Não. E quem suporta o processo vive o propósito. Exatamente. Então, Conta assim, pra gente. Muito bom. Eu acho que desde quando eu estava na faculdade, eu acho que ali é uma construção. Sim. Eu digo assim, o que é uma construção? É da sua fé, lógico, daquilo que você acredita. Então, eu vim um bom tempo sendo católico, né? Vim de uma base do catolicismo, depois agora me converti para o evangelho. Então, essa questão da conversão. Não deixa de ser o mesmo Deus, não deixa de a gente seguir Jesus, que eu creio seja meu Senhor. Então, é essa base. Mas, lógico, no percurso, existem muitos desvios. A tentação tá ali, tudo tá ali. E ainda mais, quando você vai à questão do servir, você tem que ter uma base. O que é a base? É acreditar. Primeiro você tem que colocar o seguinte, aonde eu quero chegar? Daqui a tanto tempo. Tanto tempo. Sem imediatismo. Sem imediatismo. O que eu quero ser? O que eu quero ser o reflexo? De ser só um contador ou contador? O que eu quero ser? Eu tenho essa questão de querer impactar. Eu quero aprender. E ao mesmo tempo que eu aprendo, eu quero passar o conhecimento. Eu quero passar. Não ficar só pra você. Não ficar só pra mim. Não é uma fórmula, mas assim, eu te ensino o caminho. Eu te ensino o caminho, exatamente. Então, assim, se Deus está me colocando, abrindo portas, me colocando aonde eu estou indo, é porque eu entendo que eu estou no caminho certo. E tá cumprindo. E estou cumprindo. Tudo tem um propósito, tudo. Deus, ele é perfeito. Então, também tem que ter o nosso lado. Eu falo assim, o resultado nosso da questão da fé, acreditar e a persistência, tem que ser persistente, sim. Tem que ser persistente. Eu acho assim, às vezes é ajoelhar muito, eu costumo brincar, ajoelhar, porque tem cara que... Pessoas falam, não, eu oro. Não é questão de tempo de orar, não. É questão de, às vezes, falar assim... No conforto do meu deitar. Não. Vamos ajoelhar, vamos orar. No secreto. Exatamente. Mas, assim, Deus, ele é tão perfeito que ele fala assim, ok, filho, todos nós somos filhos, todos nós somos amados, mas ele vai falar o seguinte, eu coloquei isso na sua mão, o que você fez com isso? É muito reflexo. Sim. Isso é o reflexo o que você está plantando? Filho, onde você está plantando? Aonde? Você não está me ouvindo. Às vezes a gente quer a nossa vontade, mas às vezes a vontade de Deus é outra. Sim. Então, assim, a questão de você entender o seu propósito, eu entendo que todo mundo tem que dizer o seguinte, é impactar vidas. Deus quer que a gente impacte a vida das pessoas. É perfeito. Então, o que acontece? Então, eu já escolhi uma profissão que é servir. Então, isso já vai impactar a vida das pessoas. Só que o que é o tal do servir e impactar as pessoas?
Ao mesmo tempo, Deus quer o seguinte, tá, você está servindo, você está falando, mas e de mim? Aonde você está impactando eu nos seus negócios, nos seus clientes, no seu Nas convívio, mesas que nas você mesas. senta. Exatamente. E que eu te dou a oportunidade para sentar. Mas e aí? E aí? Quem é você nas mesas? É só o Roger ou é o Roger que cresceu porque fui eu que te coloquei lá? Perfeito. Então, às vezes, como eu tinha esse lado um pouco orgulhoso, que eu tive que deixar de lado, Deus nunca me abandonou. Porque ele conhecia o meu coração. Mas muitas vezes eu podia estar indo para um lado que ele fala, filho, não é aí. Não é aí. Mas aí é aquela questão, é ter uma pessoa sábia do lado. E a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. É ter conselheiros. Eu falo assim, você tem que ter pessoas em volta onde você dá autoridade para a pessoa impactar na sua vida. Você tem que ter ali um amigo, até um confidente, você tem que ter uma pessoa que ora para você. Às vezes a gente tem as mães, o pai, mãe, continua orando por mim. Sim. Ou então são intercessores espirituais, para quem é um pouco mais nessa área. Então eu fui buscar isso, eu fui criar isso também. Você não conhecia esse mundo. Então essa questão de aumentar a fé não é só a questão nossa de oração com Deus. Nós temos que também caminhar, mostrar para Deus que nós também estamos caminhando, nós estamos exercendo aquilo que Ele também, que Deus o seu passo é de fé. De fé. Sempre é de fé. Eu costumo falar que dos meus 100%, 90% foi Deus. Eu só contribuí com 10%. No seu ir, né? Porque o natural é seu e o sobrenatural é dele. Então você faz o seu ir, sua caminhada, e ele te dá o chão. Exatamente. Então, o que é o básico eu tenho que fazer. Aí ele fala, quando chegar no impossível, deixa comigo. Que daí é o sobrenatural. Sobrenatural. Não tem como. Você já vivenciou essas experiências do sobrenatural de Deus com os seus... Muitas. Tem muitas histórias aqui que é sobrenatural mesmo. Tem até com clientes que você fala assim, eu creio que o Senhor abençoou ele. Sim. De orar por ele e falar assim, Senhor, abençoa. Eu entrego todos também. Eu falo, Senhor, abençoa o Pai. Eu sempre oro para todos os meus clientes, eu oro para todos os meus colaboradores. Verdade. Isso é importante, a gente entregar no altar, né? Exatamente. Eu criei lá no meu escritório, a gente, antes de começar qualquer reunião, a gente faz uma oração. Eu também. A gente usa a palavra no começo para ter uma boa reunião. A partir desse momento que eu sempre faço isso, nossa, mudou. A mente parece que abre, Mudou o ambiente. Coisa que você nem pensaria em fazer, né? Não, antigamente Perfeito. não. E aí eu costumo até brincar, eu falo, olha, gente, eu não vou mexer na fé de ninguém, mas eu vou expor a minha. Então eu vou expor a minha. Então, meia hora antes de começar a reunião, eu dou a reunião oficial. A reunião oficial é às 2h30. 2 horas eu vou começar, porque é meia hora antes que eu vou ler uma palavra e alguém quiser eu escutar. E depois, às 2h30, é a reunião oficial, que daí todo mundo aí não se fala mais e vamos para a reunião. Então, eu deixo a pessoa escolher o horário que quer vir. Sim. 2 horas tá todo mundo. Acabou. Ou seja, começou a se alimentar de uma forma sua, assim, de simples de falar. Eu vou começar a usar o tempo que eu tenho para sempre falar sobre ele. E é engraçado que, assim, quando você costuma usar os princípios pode ser na sua casa, na sua empresa, os seus resultados vão mudar. É perceptível. Porque eu estou plantando isso. Eu estou plantando sempre Deus lá. Eu estou plantando Deus, não é só nos negócios. Estou plantando Deus na forma que eu quero. Que as pessoas entendam que sem Ele a gente não vai conseguir nada. E é impossível agradar Ele. Se você não tiver a fé. Não tiver. Né? A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, justamente porque quando a gente não vai pela força do nosso braço, quando a gente entende quem somos e que nada somos sem Ele, que somos um ser vivente porque Ele dá o fôlego de vida. Total. Porque a partir do momento que o pó voltar à terra, o Espírito vai voltar para Ele, porque não somos nada sem Ele. Por isso que volta para Deus que o deu. A palavra, ela fala do princípio ao fim, o que é a nossa vida, que é um vapor que a qualquer hora vai embora, e o povo não entende. E aí é que a vaidade tem que acabar. A Bíblia fala da vaidade justamente por isso. Porque se você entende que você é um vapor, que qualquer hora vai embora, você entende que você não é nada, porque um vapor é nada. Sim. Você enxerga um vapor, pois é a própria vida. Sim. Então, utilize o seu tempo. Quando você cumpriu o princípio dentro do seu escritório, te gerou tempo. E esse tempo que te gerou, eu acredito que a sua qualidade de vida melhorou. Muito. A sua vida familiar conseguiu ter mais você perto. Sim. Porque não é só o Rogers, né, contador. É o Rogers que é pai e que é esposo, que é filho, né? Que existe também uma outra família que precisa de você. Total. Né? E a gente tem que entender isso. O dinheiro, ele é o fim do resultado, que não é o que a gente procura. Porque, na verdade, isso tudo Deus
Não, supre. o dinheiro ele só vai potencializar Aquilo que você já que faz. eu quero fazer. Eu costumo, aprendi, né? Não é nem uma parábola, mas é uma história que Sim. eu vejo muito que encaixa muito para o empresário hoje em dia. Que fala o seguinte, tinha uma certa pessoa que ele estava passando e tinha um poço. Um poço. E ele passou, ele escutou alguém lá embaixo pedindo socorro, eu tô aqui. E a pessoa olhou. E aí ele olhou, ele falou, o que aconteceu? Você tá aí dentro? Vou te ajudar, mas eu não consigo, preciso arranjar mais alguém pra... Aí ele foi, procurou pessoas que Sim. pudessem ajudar. Aí ele pegou uma corda, amarrou e desceu até o poço, pegou essa pessoa e subiu. Certo. Aí eu faço a seguinte reflexão para muitos empresários. Você é empresário, onde você encaixa na história? Você é o cara que está no fundo do poço? Você é o cara que está lá salvando aquele que está no fundo do poço? Ou você é o cara que está segurando a corda no fundo do poço? Porque assim, quem que está no fundo do poço? É alguém que está com depressão, é um cara que está precisando de ajuda, é um cara que está lá nas drogas, tá em vícios, sem enxergar a vida, sem né? enxergar a vida. E às vezes você está ali como um amigo que pode auxiliar, pode dar um conselho, então você é o cara que está descendo para resgatar essa pessoa. Muitas vezes são pastores que vão nessas comunidades, que entram A lá importância, resgatar a importância. E o empresário pode ser aquele cara que tem hoje o dinheiro que está segurando a corda. Ele falou, não é o banco, eu vou bancar, eu vou segurar a corda. Pode descer, pode ir lá fulano, pode... Eu estou aqui segurando. Então, é uma reflexão que eu coloco muitas pessoas. E eu já vi empresários que estavam segurando a corda e chegaram a ficar no fundo do poço. De inverter isso, porque ele começou a entrar em depressão, por mais não é nem dinheiro, mas é por questão familiar. Por quê? Porque às vezes ele saiu de Deus, deixou Deus de lado. Perde tudo. Perde tudo, então ele ficou pro fundo do poço. Então eu sempre falo o seguinte, aonde você se encaixa? Aonde que você está hoje? Qual é a sua posição hoje? Exato. Você é o cara que segura a corda, você é o cara que desce, ou você é o cara que tá lá embaixo, tá precisando de ajuda? Como é que você tem florescido? Como é que você tem florescido? Quem é você? O que você está impactando? O que você está fazendo? Perfeito. Não importa a sua profissão, não importa quem você seja, importa o que você tem na sua mão e o que Perfeito. você está fazendo Por isso. por isso. Aí É o amor a Deus. É o amor a Deus. Aí quando você tem Deus, quando você entende que Deus está ali contigo, aí o que acontece? Você tem que se capacitar, porque só os capacitados que Deus colocam Sim, sim, sim. para Pra ir pra linha de para a linha de frente. frente, e Deus vai falar assim, bom, você se capacitou. Ah, ó, Lady Di, você está se capacitando, então tá aqui, vou te entregar mais. Lady Di, você tá aqui, agora eu te dou a Amém. sabedoria, porque a capacitação vem do homem, o conhecimento a gente busca, a sabedoria vem de Deus. Vem de Deus vai Deus. falar assim, então, Lady Di, tá aqui, eu vou te dar mais coisa, vai vir mais pessoas, e aí a sua vida muda. Vai pra outro muito nível. Para outro nível. Perfeito, Roger, perfeito. É, o cuidado de Deus, quando você entende que o Senhor, Ele cuida de você em tudo e que você consegue caminhar com Deus com paz e tranquilidade, por mais que esteja um mundo ao redor em guerra, a paz vem dele. Sim. E quando você entende que Ele quer te usar naquilo que Ele colocou para você florescer na vida das pessoas, você consegue entender que não é sobre ganhar dinheiro. Não. Que Ele vai te capacitar é para você alcançar e através disso Ele vai te dar a capacidade financeira para você conseguir chegar mais longe. Perfeito. Porque somos um mundo capitalista e precisamos dele Sim. para poder alcançar outras coisas, porque tudo tem custo. Tudo tem. Mas o Senhor fala assim, bom, eu estou te dando e você não está fazendo nada para mim, como é isso? É sobre você? Sim. É sobre seu prazer? É sobre você conseguir cada vez mais cumprir com os seus sonhos materiais e o reino espiritual tá lá? Perfeito. Não é sobre isso, sobre não. isso. Então, quando você entender isso, eu acho que a chavezinha, o jogo vira. Né, Roger? Total. É você entender quem você é em Deus. Quando você está com essa identidade firmada e quando você aparece muito, vai vir muita crítica. Sim. Né? Você vai crescendo, crescendo e você está sendo observado. Por mais que você não fique muito em rede social, as pessoas vão observar. Por que ele está começando a fazer tanta unidade assim? O que, que Sim. esse homem quer? Uhum. Já tem tanto, porque aí vai falar que é ganancioso. É. Mas não está entendendo Não tá nada. entendendo nada. Né, Roger? É tudo Deus. É tudo Deus que fala. Quem vai muito em lugares assim, eu recebi algumas profecias de alguns profetas. Falou assim, estenda suas estacas, alarga as tendas. Você precisa crescer. E eu falei, tá. E aí eu entendo, eu vou muito baixo, eu sigo muito, pode ser que a gente tenha conexão com Deus. Mas ele toca te dá muito. esse discernimento. Quando você vai receber essa profecia, o Senhor fala, Exatamente. eu tô falando contigo mesmo. Tô falando contigo. Aí, às vezes, a gente ora tanto que você fala assim, você fica até com medo. Você fala assim, uau, então já vem uma outra profecia, já vem... Então, sim, vamos. Então, eu sigo. Eu Sim. sou obediente. Falou,
eu entendo, estou lá em oração, toco meu coração, mas ao mesmo tempo a gente precisa daquela confirmação. Aí vem a confirmação. Vem a confirmação e falo, não, então agora eu vou sou fazer. obediente. Eu sou obediente. Porque o que acontece? Deus, ele coloca na nossa mão. E o que ele sempre coloca muito? A questão não é só dinheiro, mas ele coloca coisas na sua mão que você fala assim, você retém aquilo que te interessa e repassa. Sim. Muitas pessoas, quando recebem muita coisa, ele segura e fala, não, eu preciso de mais. Aí Deus olha, tá mais um pouquinho, aí coloca. Ah, mas eu ainda continuo precisando de mais. Ele não repassa, ele só retém. Chega uma hora que Deus fala, tá, mas você só tá retendo, então... A confiança está no dinheiro. Exatamente. Sua então, confiança está em mamon, tá no financeiro. Então, você só faz se tiver. Exatamente. Aí Deus não quer isso. Não. E assim, eu acho engraçado que quando Deus ele dá uma obra pra mim, se eu juntei aqui 1 milhão, ele vai me dar algo de 2. Sim. Você fala, mas senhor, eu só tenho 1, mas você quer que eu faça algo de 2? Eu não tenho. Sim, vai pra confiar em mim. Você confia em mim? Então eu vou te dar algo maior. Perfeito. É sempre assim. Aí quando eu conquistei 2, eu falo, agora eu vou te dar um de 10. Mas senhor, agora eu conquistei 2, você quer que eu faça um de 10? Sim. Pra confiar em mim. Exatamente. Você confia em mim? Nunca vai ser nas suas Nunca. forças. Eu, na minha vida, tudo que eu cresci, eu não tinha. Deus falou, eu segui. Ouvi a voz dele, o comando foi dado, eu fui lá. O comando foi dado. E eu consegui. Até hoje, tudo que eu tenho, cresci. Não é porque eu juntei antes de... Não. Fui recebendo palavras, fui cumprindo e fui fazendo. E aí eu falo, isso é questão de ser obediente. Lógico que não tem loucura, né? Lógico que não vai sair fazendo, olha, o meu cartão aqui, o limite é 10, mas Deus falou comigo que eu posso gastar 50. Não é isso. E existe uma questão, a questão da conexão. Sim. Hoje eu me sinto bem conectado com Deus, eu Sim. acho que porque é questão de obediência, é questão de você consegue ouvir a voz dele. Consigo ouvir mais. Então, todo mundo consegue. Só precisa entender a sua frequência, como é que tá. Eu não consigo entender. Tá bom, então vai buscar. Quanto mais perto você tiver, mais você consegue ouvir. Exatamente. E aí é a questão do plantio. Onde eu estou plantando, tá compatível com o que Deus quer, sim, então as coisas dão certo. As mesas que eu estou sentando é onde Deus quer. Isso é fundamental também. Você já tocou no outro ponto que eu já lembrei. As mesas que você senta é o reflexo daquilo que você vai se tornar. Então, assim, e as 5 pessoas que você mais convive também são as 5 médias de coisas que você se torna. Sim. Se você andar com pessoas muito escassas você não gasta. Você vai ser um cara que vai ficar assim, não vou crescer, não, porque eu ando com ele, o fulano, não adianta. Então, você tem que andar com pessoas que têm mente abertas, de crescimento, que sempre estão ali pra frente, falam, não, eu quero me conectar com ele. E tem certas mesas que... Aí que eu falo que o dinheiro potencializa. Sim. A questão do dinheiro potencializar é que em certas mesas é só pagando para você sentar, para se conectar, aí depois é o seu papel. Que depois o dinheiro não vai servir para mais nada. Não, porque aí é a sua verdade. É a minha verdade. Tem que se sustentar através do que você vai fazer. Exatamente. Do então, que você vai falar. Entrou, beleza. E agora, você vai se sustentar? Quem é você lá dentro? Você é o Roger que sempre foi? Ou lá você vai ser uma figura de uma outra pessoa? Não. Você sempre uma pessoa. Então, Deus está me colocando lá. Então, é importante sim. Então, a questão só do dinheiro é só para potencializar. Me colocou lá, pronto, agora sou eu. Agora e ela potencializa também a sua verdade. Total. Porque muita pessoa, quando começa a ganhar, aí vem a arrogância, pode vir a avareza. Porque vai confiar tanto no dinheiro que não vai querer gastar. E vai querer só acumular. Sim. Então, quando é um teste, porque todo crescimento gera teste também. Total. Então, o Senhor, ele te coloca provas que você vai confiar no dinheiro ou em Deus. É uma questão aí também, é uma pergunta. E pelo que você entende aqui do que ele viveu e que ele vive, a confiança dele nunca vai estar na capacidade financeira. Não. É sempre no que o Senhor vai colocar na sua mão e que você vai ter a capacidade de assumir para fazer. Porque você sabe que ele sempre vai dar mais. Sempre. Se você confiar no que você tem, está fadado ao fracasso. A verdade que você carrega, Roger, é potencializada pela verdade que você carrega em Deus. E você visualizando hoje, vamos falar de uma questão do nosso mercado, do que a gente tem de colegas. Sim. E aí eu estendo também para a minha profissão. É possível você viver, você ser cristão, você ter uma vida em Deus e você carregar essa verdade no meio que você vive? Sim, com certeza. Você pode falar com fidelidade que a fidelidade do Senhor, ela existe em sua vida porque você carrega essa verdade? Com certeza. Com certeza. Eu acho que é aquela base. A pessoa, ela tem que aceitar. Ela tem que saber que Sim. existe a verdade, existe a questão dos princípios, tem que ser seguido. Porque toda regra, vamos supor, toda lei, ela foi criada para dar limite. Porque se não tivesse limite, o que seria? Essa sociedade.
Exatamente. Que já erra tanto. Que já erra tanto. Então, já tem a lei para que tenha um limite, então agora vamos segui-la para que agora vamos cumprir a honra, que é fazer o direito, o certo. Então, toda profissão tem, sim. Eu não vou aqui falar que é mais fácil, mais difícil ser o contador, advogado. Não, sempre vai ter. Vai ter em toda todas as classe áreas. vai ter ali os bons e os ruins, independente. Sim. Mas é possível, sim, todo mundo seguir princípio e andar Nessa verdade. nessa verdade. Dá sim. Essa linha de pensamento, de vida, é o que te conecta com Deus e é onde Ele te coloca em mesas que você vai sustentar a verdade dEle e que você vai levar a palavra dEle. Porque o servir, ele vai existir na sua profissão e ele vai servir para servir a Deus. Sim. Porque você vai falar do Senhor. Eu muito entrego meus clientes, mas eu também falo para eles de Deus. E é onde a palavra de Deus é alcançada, que muitas vezes as pessoas não vão até o culto, né, cultuar o Senhor, mas que por termos esses acessos e essas mesas a gente conseguir sentar, é onde a palavra chega. Exatamente. Então, por isso que o Senhor nos coloca em outros lugares, para que a palavra dele chegue também. Sim, Lá em Orlando, sim. aqui em Alphaville, Ele, lá em São Campinas, São Paulo. Então, assim, você tem que florescer onde o Senhor te colocar, mas sabendo que Ele quer ali o nome dele sendo honrado, glorificado e sempre Ele sendo o centro de tudo. A vaidade que Roger, mesmo vaidoso, conseguiu alcançar degraus, mas que quando ele entendeu que ele virou essa chave do que é estar em Deus e do que é ser uma pessoa cristã genuína, ele entendeu tudo. Uhum. E aí é onde o Senhor se conecta mesmo com a gente e coloca a gente na frente para poder vencer algumas batalhas. Que muitas vezes esses clientes a gente está passando e utiliza até o nosso lado espiritual para viver isso. Com certeza. Canso de fazer relógio de oração com o cliente, bora orar aqui pelo casamento, por outras coisas na vida, porque eu não quero ser vista só como a advogada de uma empresa. Eu quero ser vista como irmã em Cristo, Amém. que é o principal. Porque se ele não existir, nada vai funcionar Nada na minha vai funcionar. vida. Eu hoje sou advogada, amanhã o senhor pode me levar para outras coisas. Você hoje é contador, o senhor pode te levar para Sim. outros degraus, Sim. que não é só a contabilidade. E como é que a gente vai fazer isso? Sim. E exercer com sabedoria, se a gente nem começou a treinar, né? Para se capacitar. Então, o método que eu fiz, Roger, e que eu te conheci através dele, eu te digo que realmente, para mim, foi um divisor de águas. Eu nasci no Evangelho. Eu cresci no Evangelho. E quando eu cheguei nesses princípios, eu falei, quem sabe honrar sou eu, quem ama sou eu. A verdade está em mim. E aí veio a vaidade, veio o orgulho. E eu falei, Senhor, eu estou fazendo isso tudo errado. Me perdoa. E você corrigir erro não é fácil não é para todo mundo não. Você corrigiu muita coisa na sua vida, além dos clientes, Muito. na sua vida pessoal, com Muito. família, né? Total. Gente, Tem um princípio lá que a gente fala que é o princípio do perdão, que é muito forte. É é uma coisa... forte. Eu ainda estou cumprindo esse. Roger, eu tenho uma Eu dificuldade. costumo falar que no começo eu peguei 4, né? Eu falei, não, acho que eu tenho 4. Aí eu fiz Quais os foram, 4. quais foram os 4 que você começou neles, assim, do princípio? Olha, do que eu comecei, do princípio, além do servir, né? Sim. Que é o perdão. Já comecei a praticar o perdão. E aí... Ele saiu ligando para todo mundo. Muito. Eu tinha 4 pessoas que eu fiz questão de ligar, de conversar. Sim. E a lista passou de 40. Não foi só 4, não. Gente, Depois chegou 40. Para perdoar. Meu, e assim, até hoje, se eu errei com alguém, eu encontro e falo, meu querido, vem cá. Eu sei que lá no passado aconteceu isso, eu queria te pedir perdão se eu te machuquei. O cara, não, tá tudo em paz. Eu falei, não, tá bom, mas eu preciso. Saber que você liberou. É a minha libertação, é a minha. Aí pronto. Aí hoje eu tô em paz. Hoje eu tô em paz com todo mundo. E se eu fiz alguma coisa errada, sem falar, perdão, se eu fui grosso, se eu te maltratei. Isso é ser cristão. Muito. É sempre reconhecer o nosso erro. E quando a gente não erra e a pessoa errou, e como é que a gente faz para essa pessoa entender que a gente precisa liberar o perdão para ela? É difícil, É né? difícil. Eu já tentei falar com algumas pessoas que não foi nem comigo. Eu vi que ela foi muito ofensiva com o outro. Eu falei, vem cá, não é momento de você perdoar aquela pessoa? Não. Eu falei, não, mas eu acho que não é o momento. Então, assim, é difícil a gente até... Eu já fiz isso. Eu já pedi perdão por algo que eu não fiz. Porque a pessoa fez comigo, Sim. mas ela não teve a capacidade de me pedir perdão. E eu falei assim, me perdoe. Não, mas não foi não, doutora, não foi a senhora, fui eu que fiz. Eu falei, não, como você não veio até mim, então eu tô te pedindo perdão, porque eu acho que você tá com alguma mágoa.
E ali você vai me perdoar também. Então, vamos gerar isso aqui, essa conexão. Sim. Choros e lágrimas. E se debulhou assim. Eu falei assim, bom, então eu pratiquei outra coisa além do perdão. Eu mostrei quem eu sou em Deus. Sim. É isso que ele quer. É isso que ele quer. E às vezes, você ter praticado essa questão, não quer dizer que você precisa conviver com a pessoa novamente. Não. Você não precisa mais, não, eu perdoei, agora vamos voltar. Não. Isso não tem nada a ver com perdão. Com perdão. Não. Perdão é para você se libertar. Sim. Para você se tornar uma pessoa que Deus quer que você seja. E ali vai ter a continuidade no projeto de Deus. Sim. Eu falo assim, Deus, eu aprendi isso na mentoria que eu faço. Nós existe a missão 1, missão 2. Missão 1 é o que eu sou hoje, é o contador. Sim. Minha missão 2 é o que Deus, é o propósito de Deus na minha vida. O que eu vou fazer para Deus. Então eu falo, às vezes eu brinco, hoje eu vou para minha missão 2, eu vou lá servir na igreja, eu vou fazer tal coisa, então eu estou na minha missão 2. Minha missão 1 é onde eu vou ganhar o dinheiro para poder sustentar minha missão 2. Então isso ficou muito claro para mim. Sim. Hoje, eu posso estar hoje como contador, mas isso não quer dizer que lá na frente eu vou ser outro empresário. Eu deixo Deus. Às vezes eu rodou realmente na dispersão dele. Na vida dele. Senhor, eu estou na missão 2 hoje. Eu estou servindo, eu estou tentando ganhar vidas para Jesus, eu estou tentando ser um cristão, uma pessoa boa para os irmãos que eu estou conhecendo em Cristo. E que queiram servir a esse Deus que eu sirvo através das minhas atitudes. Exatamente. Eu estou reverberando nessas vidas para isso. Para que eles enxerguem em mim Cristo. Olha, você mudou. Perfeito. Quem é você? Olha, eu sou essa pessoa, me transformei, lógico. Eu era uma pessoa, depois da conversão já sou outra pessoa, o meu humor mudou, tudo mudou. Então as pessoas falam, você mudou. Lógico que eu mudei. Percebeu. Exatamente, eu mudei. É essa transformação que Cristo faz na gente. É a transformação, você Sim. mudou. Eu não sou mais a mesma pessoa. E não é para ser a mesma pessoa. Não é para ser. Exatamente. O velho Roger morreu e nasceu outro Sim, naquele dia. Porque né? assim, eu era muito orgulhoso, nossa. Vaidoso. Muito. A questão de... Perdoador não era também, né, Roger? Não, também não. E servia? Servia, mas não com excelência. Não beleza. tinha excelência. Beleza. Servia, eu fazia o básico. Sim. Tô servindo, tô fazendo meu papel. Quando eu entendi que tem que ser com a excelência e que é para Deus... Perfeição é só em Deus. Mas assim, a perfeição que a gente cria em detalhes... Aí o Senhor fala assim, é um aroma suave pro Senhor. Total. Você servir com amor, você servir com alegria, você serve mais do que é pedido. Total. E você cumpriu princípios e Deus tá cumprindo, né? Sim. Promessas aí. Cumpre o princípio e Deus te cumpre Numa outra conversa nossa aqui, com certeza eu vou ter outros princípios para você falar, porque você vai estar já em outros degraus na vida, que eu tenho certeza que o Senhor só tem o melhor para você, para sua casa e para sua família. E o que eu observo, Roger, nessa caminhada sua, é que com aquele pouco tempo que a gente ficou ali, que a gente fez aquela interação, é que vocês dois, né, Roger e Márcia, são alinhados e afinados até no olhar. Ela contando a história e você ali de espectador, e você sabia o que vocês dois passaram, e a verdade é tão grande que reverbera. Sim. Não é uma questão de você falar para sua glória. Não é nada. Então aí você já não é vaidoso, aí você já começa a descamar várias questões que a pessoa fala assim, uma pessoa em temperatura e pressão normal estaria com... só em falar que tem um escritório em Orlando, pelo amor de Deus. Aí a pessoa... Não, mas você entende. A pessoa cria... e você nem falou isso. Quem falou fui eu, para mostrar o quanto Deus tem feito através da sua vida e da sua casa em outras vidas. Onde você reflete isso através das empresas que você trabalha, através da comunidade que você atua e que você consegue servir e servir com amor. Sim. E esse servir com amor te gera excelência. Então, cada princípio que se você cumpre, surgem outros. Total, o do perdão, eu acho que está muito vinculado ao do amor, né? Total. Porque quando a gente perdoa, a gente ama. A gente ama. Porque o perdão é tão crucial que se você passar e... Ai, meu Deus, essa pessoa aqui, Senhor, não queria, Pai, essa pessoa aqui na minha... Até o ambiente muda. E quando você perdoa, você... Eu sempre costumo brincar com algumas pessoas, que ela fala, eu perdoei, você perdoou? Se eu falar o nome da pessoa, o que você sente? Se eu falar o nome dessa pessoa e você não sentir mais nada, eu falo, não sinto nada, então tá perdoado. Tá perdoado. Quando eu falo o nome da pessoa, a pessoa ainda fala assim, não sei, então você não perdoou. Verdade. Então você não perdoou de verdade, você perdoou de boca pra fora. Perdoar de verdade é quando você fala da pessoa e você não sente raiva, nem peso. Nada. Coração, né? Você não sente nada. Quando você não sente nada, eu falo, tá perdoado. E o coração da gente é enganoso, mas pra isso aí não é não, viu?
Pro perdão não é Não, não, o que perdão você não. sente. Você sente logo, tô com Isso, peso aqui ainda. isso. E assim, eu sou muito honesta. Eu, até hoje, eu tenho uma dificuldade quando eu não perdoo de verdade. Aí a pessoa acha até que eu perdoei, aí eu falo assim, ó, nesse momento ainda não. Mas eu te perdoei, mas assim, nesse momento ainda algumas coisas eu não consigo fazer mais. Por quê? Porque quebrou alguma coisa. E eu tenho que entender minha estação para que aquela pessoa entenda também que aquilo que ela fez, apesar de ter sido perdoado, ela tem que refletir. Sim. Porque se a gente não gerar isso na pessoa, a pessoa faz com outros. Faz. E aí é onde você tem que ter cuidado com o que você fala, com o que você vê, com o que você ouve, para que você consiga ter esse entendimento em Deus, para você perdoar e perdoar com excelência. Sim. Perdoar sem ter nenhum tipo de rancor e ficar assim, em paz com a pessoa. A convivência, ela pode não existir mais, mas o perdão, esse aí é certo. Porque senão a gente não consegue nem pedir perdão a Deus, né? Perdoar os nossos pecados, assim, não tem. Não tem como. Até para sentar na mesa, a gente não consegue. Sim. Mas quando tu perdoa até uma mesa, se tiver aqui um bate-papo, você consegue sentar. Consegue. Você não consegue mais é fazer aquele reflexo de vida, de convivência, de amizade. Isso aí você não consegue Não. mais. Então, assim, princípios devem ser levados a sério. Porque senão você não vai conseguir ter uma vida com Deus e não vai conseguir ter uma vida refletida em Deus. Você tem que ser um livro que todo mundo queira ler. E eu acredito que você tem sido usado através da sua profissão e através da sua vida com a sua família, que também reverbera, né? Se você não tiver um casamento sólido, Sim. se você É não a for um base. pai presente, A vai falar, base. esse homem fala tanto de família e nem vem aqui ver a filha na escola. Imagine, Não. né? Na sociedade, eu né, faço Roger? questão de levar meus filhos todo dia pra escola, quando dá mesmo. Eu falo assim, de segunda a sexta eu levo. Só se por algum acaso de manhã eu tenho uma reunião muito importante que minha mulher leva. Mas eu faço questão. Todas as Perfeito. reuniões de pais eu Você participo. participa. Eventos dos meus filhos eu vou. Então, assim, sou aquele pai presente. Cheguei uma época a trabalhar muito? Trabalhei. Mas hoje eu dedico o final de semana pra minha família. Família. É meus filhos. Esquece minha trabalho. Esquece trabalho. Deu sexta-feira, tal horário. Beleza. Apesar que ainda tem alguns clientes que me ligam no sábado, não tem problema. Mas eu não deixo de ficar com a minha família. Não deixo. É raro. Que é sua honra, Total. né? Se você não refletir isso na sua casa, seu filho vai querer ser o quê? Vai querer ser. Exatamente. Né? Exatamente. Qual é o homem que vai querer ter um pai do lado quando crescer e falar assim, eu tive essa história com meu pai, você vai querer deixar a história, Sim. né? É um legado. É o seu É o legado. meu legado. E o reflexo de ele ver, às vezes, eu servindo na igreja, já cultua isso. Sim. Ele fala assim, pai, eu também quero ir lá. Pode vir. Porque tem muitos Que pais que legal. falam assim, não, você não vai servir, não. Eu já tô servindo. Não, eu faço pra ele vir junto. Tá aqui, ó. E é lá na igreja, eu sirvo muito no estacionamento, né? Ó o cargo, ó o cargo. É isso aí. Não é o cargo que eu ocupo. Não, No não. reino, o menor é o maior. Eu sirvo no Eu estacionamento. sirvo na cantina da igreja. Então, Eu fico lá sendo mandada lá, com medo de gente lá recebo- vendendo Eu costumo coxinha. brincar que eu sou o cara que eu sou o primeiro a receber o povo, porque todo mundo chega de carro, fala lá, para lá. Aí, às vezes, tem culto de manhã, depois tem culto à noite, eu fico a lanterninha. Aí meu filho via, então ele fica junto comigo. Ele vai lá, ele fala, pai, corre lá, traz aquele carro, manda ele pôr ali. Então Que a gente legal. serve no estacionamento. Vaidade zero. Total. Quem é Roger? Oh, eu lá sou contador, aqui eu sou irmão Roger. Exatamente. Não, eu já vi gente falar assim, nossa, mas assim, olhar pra mim e falar, mas você tá aqui? Sim, aqui eu estou servindo, eu sirvo o reino. O reino aqui não tem, Não não tem tem. posição, não tem, não. Eu tô servindo, então eu vou estar no estacionamento. No frio, na chuva, já liguei eu segurar o guarda-chuva, tomar chuva e tô lá servindo. Sim. Pode pôr o carro aqui. Perfeito, E eu vou Roger. feliz, tá? Eu não vou... Não. Sem peso no coração. Sem peso no coração, de com falar assim, alegria. nossa, eu tenho... Não, eu vou muito bem. Tô Tá com- lá, né? Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, porque o Senhor é bom e eterna é a sua bondade. Exatamente. Então, assim, a bondade de Deus é tão grande que a gente serve com alegria, porque Ele é tão bondoso, Tão bondoso. que é sua gratidão a Ele. Sim. E estacionamento da igreja, Sim. Roger tá lá, ó, firme e forte. O final de semana é da família e É do isso aí. Senhor, né? O prestar culto, que é Sim. importante, você ter esse momento de cultuar a Deus, que o povo fica atrás de, eu vou no culto. Não, você vai prestar culto. Exatamente. A igreja é para isso. Então, convivam com os seus irmãos, Sim. né? Com a sua comunidade, porque ali você vai servir e vai utilizar esse princípio maravilhoso, que é o princípio do servir e com excelência, e onde te colocarem, seja grato. Seja grato. Eu sirvo na cantina, você serve no estacionamento. E tá Então, tudo bem. Tá tudo bem. Eu quero é servir. Chegou um congresso, precisa o quê de mim? E aí é onde você faz o eis-me aqui que o Senhor quer. É isso aí. Não pese nada para o Senhor.
tudo tem que ser colocado à disposição dele. É no altar dele, que é a entrega de verdade, da sua casa, da sua vida, de tudo que você fizer. Deixa eu ver aqui, meu Deus. Roger, eu vou encerrar com o que é que você entende. Me lista, assim, você me falou de 4 que você... A gente conversou de um bocado aqui, mas assim, me lista, assim, de uma forma resumida agora, pra gente encerrar esse bate-papo como um conselho, vamos dizer assim. Gente, são muitos princípios. Acho que são 12, né? São 12 princípios. Mas assim, cada um tem sua esfera espiritual, emocional. E me dá 4. Que você fala assim, 4 princípios que vocês comecem. Aí depois vocês têm que se aprimorar, tem que entender, tem que se aprofundar para poder exercer com excelência. Mas eu me diga assim, 4 princípios de conselho para esses profissionais, para essas famílias, né, como um todo, não só profissional liberal, empresário, para a vida pessoal, profissional. O que é que você pensa, assim? Me dê 4 princípios. Tá. Todos são bons, eu gosto de todos, eu acho que é um complementando o outro. Sim. Mas o primeiro eu começo com o perdão. Eu acho que o perdão é o principal. Eu começo com o perdão porque eu digo assim, o que é o perdão? O perdão é você saber aquilo que Deus é a nossa essência. Se você é um cara que perdoa as pessoas, não guarda rancor, o coração tá sempre em paz, a sua vida vai mudar muito, muito. Eu falo mesmo que a sua vida muda muito. O segundo princípio que eu sempre tá um pouco ligado ao amor é o princípio da verdade. Sim. Que é um princípio que eu falo, seja de verdade. Que se sustenta, né? Que se sustenta. Seja de verdade. Então, o segundo princípio eu coloco o de verdade. O terceiro princípio eu colocaria um pouco ali entre o amor e a honra, porque eu falo assim, honra seu pai e sua mãe para prolongar os dias aqui na Terra. Sim. Honra as pessoas que te ajudaram. Sim. Honra as pessoas que estenderam a mão para você. Porque assim, às vezes o começo é difícil. Quem tá do seu lado... Sim. Quem quer que seja, pode ser um Quem irmão, segurou sua mão. Quem segurou sua mão. Então é um princípio que eu vejo muito que o da honra, às vezes é esquecido e é muito importante. Quem te ajudou? Porque nós dependemos de pessoas para crescer, nós dependemos, não só... Deus é importante, sim, mas aqui na Terra nós precisamos de pessoas. Porque Sim. Deus é espiritual. Sim, sim, sim. E aqui na Terra, se você não se conectar e se você não tiver pessoas que te auxiliam, que te ajudam... Que te acompanhem nesse processo Exatamente. Que você está vivendo... Não vai. Então, a honra, eu colocaria ali como terceiro ali, um princípio muito importante para que seja vivenciado e praticado. Sim. Praticado. Eu me sinto aqui honrado, mais Oh, uma vez, sim. tá? Eu me sinto honrada assim, também. Pode ter certeza que ainda essa honra será retribuída de outras formas. Sim, Roger. E aí a questão também eu coloco um pouco, tem um princípio que a gente fala que é da exclusividade. Sim. Tá? Que inclui muito a questão do quê? O que é ser exclusivo? É ser exclusivo para Deus. Então, eu coloco ali essa exclusividade em Deus. Perfeito, então, perfeito. coloque na mão dele. Tudo vem com ele. Tudo vem com ele. Eu colocaria esses 4. Lógico, tem 12, eu colocaria todos aqui, muitos importantes. Sim, aqui, sim, sim. Outros E eu acho que é um bom tema, viu? Pra gente fazer depois um programa, assim, voltado para isso, que você sabe discorrer muito bem, porque, na verdade, você se intensificou nesses princípios. Sim. E o que eu observo de uma forma, assim, vou dizer assim, tranquila, é que quando você vê um homem, por mais que ele tenha uma capacidade técnica, mas que você vê a real conversão dele em Deus, você observa as mudanças. E as suas mudanças não é você que precisa falar, você vive elas. Sim. E a sua verdade se sustenta pela sua vivência. É através da ida de uma filha numa escola, onde as pessoas falam, aquele pai é presente. Sim. É onde você vai para uma reunião da escola e as pessoas falam, mesmo ele com a agenda cheia, é louvável ele estar aqui, dando tempo de qualidade, não é tempo. Porque o tempo você pode chegar aqui e estar ausente. É a qualidade do tempo que você emprega para poder cumprir o principal, né, chamado, que é o de sacerdócio. Sim. De um lar, Sim. onde aquela família tem que estar resguardada por você. É a base. É a base. É a base. Né? Eu costumo falar, a base não é a empresa. A sua empresa é a sua família. É a sua base. Eu já vejo muitas pessoas tendo muito sucesso, muito dinheiro, mas a família está lá. Destruída. Então eu falo, você errou. Você errou. Você não é um cara bem sucedido. Sim. O sucesso não está ali. O sucesso é na sua família Tá primeiro. na sua família. Na sua família é a sua base. E tem empresários que até falam que não gostam de trabalhar com homens que fazem esse tipo de traição, a mulher que não tem uma vida estabilizada. Exatamente. Porque você já fala, se
a pessoa que dorme do lado dele, ele não já... gerou essa confiança. Imagina do meu lado. A honra, né? Ele não conseguiu honrar. Imagine a mãe do filho dele, fala assim ainda, né? Ele não está honrando a mãe do filho dele, imagine a mim. Imagina a mim. Então, você vê que a sua solidez gera resultado pelas suas atitudes. Exatamente. Então, Roger, eu quero te agradecer. Eu que agradeço pelo Obrigada pela honra de ter você aqui. Sei que sua agenda é cheia, corrida, e você parou esse tempo para poder me ouvir. Mas e poder também compartilhar conosco um pouco da sua vivência, da sua experiência de vida. E isso é entrega. É onde você não quer só para você. O que você viveu, você quer que sirva de base, de experiência, para que outros sejam norteados. É tipo a bússola. Então, assim, tem muito conteúdo bom? Tem. Aproveita o que está sendo dado. É uma águazinha, assim, que só bebe quem quer. Eu te digo que eu me senti honrada e aprendi muito. Porque hoje... todo mundo está em construção. Nunca acho que você sabe tudo. Nunca. Essa vaidade tem que acabar, né? O profissional bom que você é, você pode se tornar melhor. Porque 100% é só os anjos lá na glória. E a gente está tudo aqui na terra porque a gente não está ainda. Então, vamos nos aprimorar, vamos aperfeiçoar, vamos conhecer pessoas, precisamos de pessoas para caminhar. E Deus é colocando elas no processo da sua vida. Porque é com elas que você vai conseguir caminhar com segurança e honrar. Né, Roger? Eu acho que, resumindo, é isso. É isso. É sobre isso. É sobre isso. Esse é o nosso primeiro episódio, Café com Lady, onde tivemos a presença de Roger Sacomani, CEO da Rafi Consultoria, e que eu creio que vão se espalhar aí as outras unidades aqui nesse país, e Intercontinental ele já tem, né? Então, a gente está só começando. Muito prazer mais uma vez. Obrigado. Te agradeço. Nosso segundo episódio vai contar com uma pessoa maravilhosa que é Márcia. Até lá, gente, para o nosso segundo episódio.